Olá, beijo a todo o meu quinto ano. Hoje nós estamos aqui na nossa aula de História e vamos dar prosseguimento a mais um passo na nossa linha do tempo, na nossa linha histórica. Nós vamos hoje tratar do Brasil republicano, já que na aula passada nós chegamos a estudar sobre as leis abolicionistas e vimos que em 1888 houve a libertação dos escravos através da Lei Áurea. Então, até 1888, ainda existia escravidão no Brasil. Os escravizados, eles não eram considerados cidadãos. E a maior parte da população livre, ela era pobre, sem acesso à educação e a outros serviços públicos, como nós pudemos ver em aulas passadas. A participação política era reduzida a uma minoria, existiam aqueles critérios para poder se participar da vida política do país. O Brasil era governado por um monarca. E o que quer dizer isso? Era governado por no caso era Dom Pedro, um imperador, e esse poder ele era passado de pai para filho, era um poder hereditário, E alguns setores da sociedade já estavam descontentes com esse regime, com essa monarquia, com esse regime em que o poder era passado de pai para filho. A igreja, ela condenava a interferência do monarca em assuntos internos, então ela condenava a interferência do imperador nas decisões. Muitos proprietários de terra ficaram contrariados com o fim da escravidão. Nós podemos ver que com a Lei Áurea de 1888, eles não foram ressarcidos dos seus gastos com investimento na compra de escravizados, porque quando eles foram libertados, seus donos não receberam nenhum tipo de compensação por isso. Muitos cafeicultores e estancieiros, estancieiros são aqueles que têm fazendas de criação de gados, também desejavam uma maior participação no governo. E com esse regime monárquico, eles não tinham esse acesso, Nós vimos que nesse regime imperava o poder moderador, que era o poder que estava nas mãos do imperador. Ele é que mantinha todo o controle. Bem, um dos setores mais descontentes com esse regime era o dos militares, que sentiam-se desprestigiados pelo governo monárquico. Esses setores, então, passaram a defender a ideia de que o Brasil melhoraria se deixasse de ser monarquia e se tornasse uma república, E qual a diferença? O André acabou de dizer que na monarquia o poder era passado de pai para filho, era um poder hereditário. Já na república, que é o que os setores, principalmente os setores dos militares queriam, na república o governo é representado por um presidente, O país é governado por um presidente escolhido por meio de uma eleição popular, por meio do voto. Então, esse era o novo regime que a sociedade estava reivindicando. Aí, liderados pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, os militares tomaram o poder do país no dia 15 de novembro de 1889 e proclamaram então a República. Eles deram 24 horas para que o imperador Dom Pedro e a família real saíssem do Brasil. A proclamação foi uma iniciativa dos próprios militares e não contou com a participação direta da população. Como eu disse, o setor mais incomodado com o regime monárquico era o setor militar. Então, eles tomaram o poder, exigiram a partida da família real do Brasil, mas de forma direta,
não houve ali a participação da população como um todo. Embora diversos grupos sociais apoiassem essa movimentação militar, tá? Então, hoje, atualmente, o Brasil é uma república federativa, ou seja, é formada pela união dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, que no caso nosso, Brasília, que é a capital do nosso país. Ele é regido por uma Constituição, que é a lei máxima do nosso país, que define os direitos e os deveres dos cidadãos. E aí, na página 78 do nosso livro de história, nós temos aí os primeiros artigos dessa nossa lei máxima, da Constituição, que é que vai regrar o nosso país. Então, nós temos lá no artigo 3º, acompanhem comigo, página 78 do livro de história. Artigo 3º, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar, ou seja, acabar com a pobreza e a marginalização. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esses são os principais objetivos da República, né? Que é um sistema de governo no qual o chefe de Estado é eleito pelo povo e por seus representantes por um tempo determinado, através do voto, né? Esses objetivos devem ser cumpridos não somente pelo governo, mas também por cada cidadão do país, tá? E aí nós já dissemos a partir de quando o Brasil se tornou república. A partir do dia 15 de novembro de 1889, ele se tornou república através de um movimento liderado pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, onde no dia 15 de novembro de 1889, os militares tomaram o poder no país. Certo? Bem, a proclamação da República, e aí eu gostaria que vocês abrissem o livro de história de vocês na página 80, a proclamação da República despertou esperança de mudanças e melhorias na vida da população, né? Era tudo que as pessoas queriam, melhoria nas suas vidas, igualdade, acesso à educação, acesso à saúde. Mas, no entanto, a implantação desse sistema de governo não conseguiu modificar a estrutura da sociedade brasileira, nem garantir cidadania à população. De acordo com o historiador José Murilo de Carvalho, no início da República, cerca de 85% das pessoas eram analfabetas, ou seja, não sabiam ler nem escrever, e 90% viviam no campo. O poder político e econômico continuou concentrado nas mãos dos grandes proprietários de terras, na época chamados de coronéis. Então, esses coronéis é que detinham o poder político e econômico, ok? Porque as grandes propriedades de terra ficavam ali na mão de um grupo pequeno, de um grupo restrito, chamados coronéis. Assim eram denominados nesse período. Em 1891, o governo do Marechal Deodoro da Fonseca promulgou a nova Constituição, ou seja, ele publicou oficialmente uma lei e ordenou a sua execução. Ela estabelecia que todo cidadão maior de 21 anos tinha direito a votar. Então, aí já houve uma modificação, né? Então, todo cidadão maior de 21 anos poderia votar. Mas analfabetos, mulheres, mendigos,
e militares estavam excluídos do direito ao voto, ou seja, não podiam votar. De acordo com o historiador José Murilo de Carvalho, na prática, apenas cerca de 2% da população podia ter, de fato, o direito de votar, exercer esse direito, apenas 2%. Os coronéis, como a tia Andréia já explicou lá em cima, né, quem tinha o poder político-econômico, porque eles tinham nas mãos grandes propriedades de terra, esses coronéis, eles procuravam obrigar os votantes a eleger os candidatos indicados por eles, né? Então, manipulando assim, controlando dessa forma as eleições. Valia tudo nesse período para garantir o resultado de uma eleição. Roubo de urnas, havia-se roubo de urnas, falsificação das atas eleitorais, onde faziam-se as anotações, né, das eleições, troca de favores. Por exemplo, a pessoa trocava o voto por algum benefício, né, uma vaga no hospital, um emprego. Esses são alguns exemplos dados aí na página 80 do livro de história. E até mesmo, gente, uso da violência para intimidar os eleitores. Por causa dessas manipulações, dessa forma que eu acabei de ler aqui que acontecia, as eleições do início da República ficaram conhecidas como eleições de cabresto. E aí nós temos uma imagem, ó, é uma charge. A charge é um quadro que ele sempre faz uma crítica sobre uma situação existente, tá? Então é uma crítica. Então aí tem as próximas eleições de cabresto. Nessa charge, publicada na revista Careta, em 1927, o cartunista Storni representa o voto de cabresto. Ou seja, olha lá, o político chegando até a urna, né, puxando pelo cabresto. O cabresto é aquilo que fica preso na cabeça do cavalo ou do burro, né, tipo, e uma corda, e o outro puxando. Quer dizer, está levando o outro eleitor até a urna para fazer exatamente o que ele quer. Então, por isso, o voto de cabresto. O próprio político leva e te obriga a votar em quem ele quer. Tá? Então, esse período ficou conhecido como eleições de cabresto. Bem, para que a gente possa, então, refletir, pensar um pouco sobre o que nós acabamos de falar agora, né? Que nós saímos do Brasil, onde existia a monarquia, onde nós tínhamos aí a presença do imperador, muito forte, determinando tudo, e passamos para um outro período, onde agora nós temos aí o Brasil republicano, né? O Brasil que agora passa a escolher o seu representante através de voto, e a família real já não mais no controle das decisões do país. Então, demos início aí a uma nova fase, o Brasil republicano. Então, a tia Andréia vai pedir para vocês fazerem um exercício na página 81 de História, o exercício 2. Ele tem um texto e vocês vão responder as perguntas A, B e C desse texto na página 81, exercício 2. E vamos fixar um pouco mais a questão do Brasil republicano, realizando os exercícios das páginas 23 e 24 do nosso caderno de atividades, tá? Onde nós vamos poder verificar a proclamação da República. Vamos rever aqui as razões do descontentamento de cada setor da sociedade, quais eram os descontentamentos dos militares, dos proprietários de terra, da igreja, dos cafeicultores da época, que fizeram com que houvesse essa ruptura dessa forma
de poder do monárquico para o republicano, ok? Então, na próxima aula de história, nós faremos a nossa correção comentada e daremos prosseguimento a mais essa parte da história. E aí nós vamos falar um pouco mais a fundo sobre o Brasil no início da República, ok? Então, beijo a todos vocês e aguardo todos na próxima aula de história.